Preparem-se para uma viagem tensa, hein? Porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça num caso por lá de sinistro. A tragédia na Casa Siri, no Rio. Uma mansão luxuosa. Jovens bonitos. Um jogo de roleta russa. E um final chocante. Mas o que torna esse caso ainda mais perturbador Perturbador mesmo. são os diários de Alessandro, um dos jovens que, bem, Que morreu na casa. exatamente, aí ele narra tudo. Os eventos, as tensões, os segredos. É como se a gente estivesse, sei lá, Entrando na mente do escritor. isso. E acompanhando a construção de um thriller psicológico em tempo real. Através das palavras dele, vamos tentar desvendar essa rede, essa teia. Uma teia de relacionamento. Segredos obscuros De uma ambição. que vira a insanidade. Totalmente. Alessandro, o escritor. Ele é nosso, como posso dizer. Nossos olhos. Nossos olhos e ouvidos nessa história toda. Um observador da sociedade carioca, né? Com um humor Cênico. cínico, sarcástico e uma vontade Incontrolável. de registrar cada detalhe, cada passo em falso, cada sombra. Os diários dele, São a nossa bússola nesse labirinto. é isso aí. E já avisa, ele não poupa ninguém. Nem assim mesmo. Mas antes de mergulharmos de cabeça no drama, vamos conhecer os personagens, né? É impressionante como ele consegue, tipo, dissecar a alma humana. Verdade. Criando Personagens Mário acetados. Mimosa. O anfitrião. Oh, a festa anfitrião. Muito problemática. Assombrado. Pela morte dos pais. Num suposto acidente de carro. Aretinha. Alvo do amor platônico do Noel. Ah, o Noel. Tímido, desajeitado. Faria tudo por ela? O Lucas. Um músico atormentado. Que já flertava com a morte. E a Maria João. A irmã dele. Enigmática. Misteriosa. Exatamente. Seu Danilo. O vizinho do Zac. Com síndrome de Down. Que, de repente, Se envolve nessa teia de acontecimentos. de um jeito comovente e trágico. E o Valéria. Uma figura Misterioso. com rancor Profundo. pela família do Zac. É como juntar, sei lá. Um barril de pólvora. É tipo isso, uma mistura explosiva de personalidades. Cada um com suas motivações Esses dedos. e a disparidade social entre eles. Alessandro usa isso, a riqueza, o privilégio como elementos da trama. Que é como se ele estivesse montando um palco, né? Para o confronto. Inevitável. E a jornada até a Casa Siri. Já começa Casada. a morte dos pais do Zac. Que depois a gente descobre Foi um acidente sabotagem. O encontro com Otto, tenso. segredos do passado. A revelação da bissexualidade do Zac, que causa mais Apito. atrito dentro do grupo. Uma tempestade se formando. Um horizonte. Exato. E essa sucessão de eventos, né? Principalmente a morte dos pais, impacta profundamente o Zac. E o grupo também, né? Claro. Abre uma fenda na psique dele. Revelando um lado Obscuro. irrevisível. A perda de controle, sabe? Talvez ser leve a tentar controlar a vida dos outros. Fez sentido. É. E assim chegamos à Casa Siri. O cenário perfeito. Pra essa tragédia anunciada. Uma mansão Que mais parece uma prisão. Doada. Onde eles se entregam a uma espiral de excessos. Drogas, paranoia, jogos de poder, Alessandro descreve tudo com detalhes. perturbadores. Transmitindo aquela sensação de claustrofobia, sabe? Decadência moral. A atmosfera da casa. As drogas. A pressão Tudo contribui para um tipo de transcoletivo. um estado de entorpecimento moral e mental que os leva a participar da roleta russa. A casa é um personagem à parte. Interessante. Um catalisador. Que amplifica os desejos obscuros. As pulsões autodestrutivas. É difícil entender como eles, Se deixaram levar. por um jogo tão mortal. Desespero. Um pacto. Ou tem algo mais? É aí que entra a nossa análise. A gente vai desvendar isso tudo. Chungo. Das próximas partes do nosso mergulho. Nesse caso, Perturbador. preparem-se. Na primeira parte a gente começou a desvendar a mente do Alessandro, né? Conhecemos os personagens. Mas agora a gente precisa ir além, sabe? Mergulhar mais fundo. Isso. Analisar as motivações. Os traumas. As relações tóxicas que levaram eles a participar da roleta russa. Como, vamos lá. Um quebra-cabeça psicológico. Cada peça, cada personagem Tem seu papel. nessa trama. Macabra. E a peça central, pelo menos por enquanto, é o Zac, né? Rico. Mimado. Abalado. Profundamente abalado. Pela morte dos pais. Mas será que a dor, Justifica as atitudes, a manipulação a crueldade, e a perda. A perda dos pais é um evento traumático, capaz de deixar marcas
Marcas profundas. Mas é importante a gente analisar como ele lida com essa dor, sabe? Como ele transforma. E se torna. Controlador. É como se tentasse exercer poder sobre a vida dos outros. Para compensar. A falta de controle que ele sente. E a revelação de que o acidente. Não foi acidente. Foi sabotagem. Isso, eu não... Mais uma camada. A história. Uma camada complexa. E aí é a pergunta que não quer calar. Quem teria interesse em matar os pais do Zack? Alessandro. O mestre do suspense. Nos apresenta alguns suspeitos. O Otto, por exemplo. O ex-namorado. Que odeia a família. E a Valéria. Que afirma estar grávida. E é humilhada pelo pai do Zack. É como um labirinto. De possibilidades. A gente vai juntando as peças. Aos poucos. E quando a gente acha que está perto da solução, uma bomba. E a bomba, nesse caso, é a revelação de que foi a Yara, A Yara. a empregada. Mando da Valéria. Ela, que era uma figura Discreta. quase invisível Se torna a peça-chave. do jogo, E o Alessandro, ele sabia de tudo, né? ele registrou tudo. Cada pulso, cada confissão Era ato de violência. nos diários. Mas e o papel dele nessa história? Ele é só um cronista. Ou um cúmplice? Alessandro é como um diretor, sabe? Diretor. De cinema. Entendi. Manipulando os atores, as luzes, o cenário, para criar a obra que ele deseja. Ele não é só um observador passivo, então. Não. Ele alimenta os conflitos, as rivalidades, usa as fraquezas de cada um Para conduzir a narrativa. na direção que ele quer. Ele usa o Zaka, os amigos, a tragédia, Como matéria-prima. para sua obra, É assustador. a frisa, a falta de empatia. Mas, ao mesmo tempo, Fascinante. observar como a mente dele funciona. Transformando bore em arte. Manipulação em beleza. E essa frieza, essa falta de empatia, Se manifesta na forma como ele descreve, a roleta russa, sem se deixar levar pela emoção. pelo horror. Ele registra tudo. Com precisão Fria. e a roleta russa. Como eles se deixaram levar por um jogo, Não. é difícil imaginar pressão, medo. E a presença do Danilo. Vizinho. Um síndrome de Down adiciona uma camada. Mais complexa. Ele que deveria ser o mais vulnerável. Se torna um símbolo de inocência, De pureza. no meio do caos. Contraponto à frieza. A crueldade. A morte dele. É um dos momentos mais... Chocantes. Questionar a natureza humana. Como alguém pode ser tão cruel? A morte do Danilo é um divisor de águas. A partir daí, perde qualquer resquício de, sei lá, Diversão. adrenalina, Se transforma numa espiral. de violência. E morte. E o Alessandro, Para registrar tudo. com a mesma frieza, Precisão. sem remorso. Compaixão. E o confronto final. Entre o Zack. E a Valéria, De tirar o fôlego. ela acusa de manipular o jogo. De escolher quem morreria. E o Zack, descontrolado, revela a verdade. Sobre a sabotagem. E é uma explosão, né? Oi. Raiva, medo, culpa. E no final, A morte. dela. Mas ainda tem mais, né? Yeah. A revelação de que o Alessandro, Estava vivo. o tempo todo, observando, É de arrepiar. a gente descobre que ele não só sobreviveu, Mas como registrou tudo. ele usou o Zack, a roleta russa, a morte dos amigos, A Yara. para criar a história perfeita Para se tornar um deus. da literatura, E a frieza com que ele revela tudo. de gelar o sangue. Sem remorso. E agora, o que acontece? Com ele. Ele publica o livro Ele paga. pelos crimes. A gente precisa saber o final. Calma. A gente vai chegar lá. Na próxima parte. Na próxima parte. A gente vai analisar o desfecho. As consequências. E o que aconteceu com ele. Depois da tragédia, Preparem-se. para mais revelações. Bombásticas. Porque a trama Essa densa. e a verdade Muito complexo. do que a gente imagina. Na última parte a gente viu, né? A máscara do Alessandro caiu. Ele não era só um observador, era um mentor da tragédia Usou todos como peões. no jogo macabro. E o pior, ele nos manipulou também. Através dos diários. É. A frieza com que ele descreve tudo é... Isso é assustadora. Mas ainda tem muita coisa pra gente descobrir, né? Como ele escapou da casa, a polícia não desconfiou de nada. E o que aconteceu com ele depois? Nossa, Sandro. Ele forjou a própria morte. O quê? Usou o corpo do Zack, que já estava morto, como isca. Mas espera, ele usou o corpo do amigo. Yes. Trocou os registros dentários, plantou pistas falsas. E a polícia? Ele planejou tudo. Nos mínimos detalhes. É. Para despistar as autoridades. E ele não fez isso sozinho, né? Não. Ele teve ajuda. Da mãe. Ela sabia de tudo, desde o início. Lembro de alguns trechos dos diários que mostravam a relação. Estranha. É estranho entre eles. Uma relação doentia, baseada em segredos e mentiras. Ela ajudou ele a sumir, a se esconder do mundo.
E o livro? Ele conseguiu publicar. Conseguiu, foi um sucesso. Que crítica. E de público. É. Ele alcançou o objetivo dele, a imortalidade literária. Às custas da vida dos amigos. É revoltante, ele tá por aí. Livre, famoso. Enquanto as famílias das vítimas sofrem, A justiça falhou, a verdade. O extorsivo. único que se deu bem foi ele. O manipulador. O escritor sem escrúpulos. O final é amargo. Nos deixa com uma sensação de impotência, de indignação. Ele transformou a tragédia em arte, a dor em lucro, a mentira em verdade. A realidade superando a ficção. Seus aspectos mais Sombro. cruéis. Que caso, hein? A gente mergulhou fundo nesse poço de horrores, mentiras, traições, ambição. E a pergunta que fica é, será que a arte justifica tudo? Vale a pena sacrificar a ética, a moral, a vida, em nome da grande obra? Essa é a questão que o Alessandro nos deixa. A história dele nos confronta com os limites da ambição, da moral, da própria natureza humana. E nos faz pensar sobre o papel da arte, o poder da narrativa, a responsabilidade como consumidores de histórias. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho na Casa Cirilli. Um caso que nos faz questionar tudo, duvidar de todos e desconfiar até da nossa própria sombra. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem e que ela sirva de alerta. Nem tudo é o que parece. E a verdade. Muitas vezes se esconde nas entrelinhas, Fiquem atentos. porque a gente volta Com outro mergulho. no lado obscuro da alma humana. Até a próxima.